Fala, nação celeste! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Bom pessoal, como vocês já puderam ver aí na thumbnail, também no título do vídeo, hoje eu vou tentar aqui explicar a vocês um pouquinho do porquê desse ódio da torcida do Cruzeiro com esse anúncio de ontem, da volta do Henrique ao clube. Como pode um jogador com tantos jogos, com tanta identificação, com tantos títulos, ter uma rejeição tão grande como essa que ele teve ontem? Assim que foi anunciada a sua volta, foi simplesmente simultâneo o tanto de torcedores que criticaram a diretoria, criticaram o próprio jogador com esse anúncio. Bom, eu vou tentar explicar para vocês aqui de forma bem rápida e bem específica um pouquinho do porquê desta grande rejeição. Eu vou tentar pelo menos, tá bom? Assim que eu vi esse burburinho todo negativo com a volta do Henrique, eu fui tentar entender um pouquinho do porquê ter surgido essa grande negatividade. Bom, o que eu fiz, nação? Eu fui nos históricos de notícias da sua saída do Cruzeiro. O seu anúncio oficial, um comunicado oficial do jogador para a torcida, ela aconteceu exatamente no dia 12 de janeiro de 2020, ou seja, nesse ano, bem lá no inicinho mesmo, o Henrique foi até o seu Instagram e anunciou ali, fez um comunicado de despedida do Cruzeiro. Ou seja, com menos de 2 semanas nesta temporada, o Henrique já dava adeus ao clube. O Cruzeiro passando pelo momento mais difícil da sua carreira e o capitão que fez parte desse momento tão negativo estava dando adeus. Bom, naquele momento o Henrique já estava treinando lá nas Laranjeiras, ou seja, a sua saída realmente ela aconteceu nos primeiros dias do ano. Então, o que já me leva a crer que essa negociação ela já estava acontecendo em 2019, porque ninguém começa um ano com um início de negociação tão séria como essa, de um jogador tão importante como o Henrique, e a conclui com 2, 3 dias. Então imagino que pelo Natal e pelo Ano Novo, essas negociações acabaram ficando para o início de 2020 e consequentemente sendo concluídas exatamente nos primeiros dias do ano. Bem, e aí? O Henrique deu alguma explicação nesse comunicado do porquê da sua saída? Porque, nação celeste, preste atenção. Naquele momento, o Cruzeiro mais do que nunca precisava das suas lideranças. Claro, aquelas verdadeiras, aquelas falsas, aquelas que ajudaram o Cruzeiro a cair, não. Mas jogadores como o Fábio, como o Léo, o próprio Henrique, o Cruzeiro precisava, necessitava no elenco, porque sabia o tanto de jogadores jovens que se faria presente neste elenco de 2020 e principalmente que a bucha para essa temporada seria muito grande para ser carregada por jogadores que, primeiramente, não têm uma grande experiência e, segundo, não entendem de fato o que é estar em um clube como o Cruzeiro Esporte Clube. Então, o Henrique, rapaziada, de uma forma geral, saiu sem sequer dar uma justificativa plausível. No seu comunicado, ele não disse nada com nada nesse aspecto, né? Ele apenas agradeceu ao Cruzeiro por todo o suporte prestado, por todo o suporte que o clube o ofereceu, pelos 10 anos de ciclo que ele teve nessas 2 passagens e também pelos títulos que ele conquistou. Agradeceu a torcida e foi apenas isso. Eu procurei também, rapaziada, nos portais. Procurei no Globoesporte.com, no Super Esportes, no Hoje em Dia, em vários portais e não encontrei também absolutamente nada. Porque aí se faz o papel do jornalista, de poder apurar se existe alguma coisa por trás da saída ou da chegada de algum atleta. E nesse caso, nada, pessoal, nada foi encontrado, apenas replicado realmente a notícia da saída do Henrique, questões salariais, que o Henrique, para poder sair, estendeu o seu vínculo até o final de 2021, para poder ficar 1 ano emprestado no Fluminense. Apenas essas informações, nada além. Ou seja, pessoal, a partir daí é que começa realmente a chateação do cruzeirense com o Henrique. Por que, Gilmar? Eu vou trazer uma situação aqui e eu imagino que vocês vão me entender. Imaginem a seguinte situação. Imaginem uma casa onde a vida inteira sempre estiveram em uma convivência apenas um pai e um filho. Imagina isso. Naquela casa sempre houve um pai e um filho. E esse pai sempre fez tudo por aquele filho. Tudo que aquele filho precisava
precisou, o pai deu. O pai abriu mão de várias coisas para si, para poder ajudar o filho. Tudo o que o filho precisava em termos de suporte, o pai dava. Então aquele filho, ele sempre teve do bom e do melhor. E mesmo que não fosse do bom e nem do melhor, aquilo que ele necessitava, ele sempre tinha nas mãos. Então realmente a doação daquele pai por aquele filho, ela sempre foi 100% ou próximo daquilo, dentro sempre da sua possibilidade. Bom, o pai sempre esteve presente na vida do filho e foi sempre o pai quem ofereceu as mãos ao filho, para sempre que ele precisasse, o pai estivesse ali, sendo sempre o seu suporte. Mas enfim, chega um momento da vida que o pai, ele envelhece e ele fica debilitado, adoece. E aí é quando deve-se entrar o auxílio do filho, aquele mesmo filho que sempre teve tudo do bom e do melhor, que sempre teve um auxílio muito importante do pai. Aí chega o momento do quê? Do filho fazer exatamente o que o pai o fez a vida inteira. Só que imagine a seguinte situação, Shinazu. O filho, ele simplesmente vira as costas e abandona o seu pai. No momento de maior complexidade da vida daquele pai. No momento em que o pai mais precisava daquele filho, ele simplesmente vai embora sem justificar nada. Pode até ser que aquele filho tinha uma grande justificativa para ter abandonado o pai, mas ele simplesmente não abre a boca. Ele só fala tchau e vai embora. E o pai, ele fica abandonado. O pai, ele consegue encontrar outras pessoas para ajudá-lo. A vida os proporciona esse tipo de situação, porque Deus não deixa ninguém desamparado. Mas a mágoa com o partir do filho, porque essa iniciativa de ajudar o pai, primeiramente, tinha que ter partido desse filho, essa mágoa, ela fica. E é aí, Shinazu, que se inicia essa grande mágoa do cruzeirense com o Henrique. No momento em que o Cruzeiro mais precisava dele, ele foi embora. Ele disse adeus sem justificar, fazendo simplesmente um texto aleatório, como se ele tivesse apenas uma passagem de uma temporada, 2 pelo Cruzeiro. Por mais que ele tenha citado o número de jogos, a quantidade de títulos, mas poxa, olha a complexidade da situação. O Cruzeiro sempre deu tudo de bom e de melhor para o Henrique. Tudo que estava à frente em termos de capacidade, em termos de alcance, o Cruzeiro deu ao Henrique. O Henrique teve os melhores salários no Cruzeiro. O Henrique teve os melhores centros de treinamentos para poder atuar no Cruzeiro. O Henrique teve os melhores profissionais à disposição no Cruzeiro. Os melhores companheiros, em termos técnicos, no Cruzeiro. Chegou o momento do Henrique abrir mão de certas coisas para poder ajudar o Cruzeiro. Entender a situação. O mesmo que o Fábio e o Léo fizeram. Por mais que eles colocaram parte do seu salário para receber daqui a um ano, lá em abril, mas eles abriram mão de coisas para permanecer no Cruzeiro. A carga, ela é pesada? Ela é muito pesada. Mas os caras deram cara a tapa e ficaram. O Henrique, como capitão desta temporada 2019, fatídica do Cruzeiro, o mínimo que se esperava era ele agir como um grande capitão. Como um capitão sereno, diante de uma situação tão complexa. O que ele fez? Ele realmente virou as costas e foi embora, dando um adeus simples, como se fosse uma situação realmente bem simples, o que nós sabemos que não é. Bom, então pessoal, a chateação da nação, ela já começa a partir desta falta de transparência do Henrique com a sua saída. Aí, nada, absolutamente nada tinha sido dito pelo jogador, jornalista nenhum conseguiu apurar o real fato da sua saída, e até hoje não se sabe, pessoal, porque o cara simplesmente não abriu a boca para poder esclarecer os seus motivos. Seja pro bem ou pro mal, a torcida gostando ou não. Só que é o seguinte, para a gente poder finalizar esse vídeo, que já está longo, em abril, ele deu uma entrevista para a ESPN, e nessa entrevista, ele também chegou a ser abordado sobre o porquê da sua saída, e ali, pessoal, é o seguinte, ele falou, mas não falou absolutamente nada. Moral da história. Ele teve a oportunidade de poder esclarecer para a torcida o porquê da sua saída, se teve alguma coisa interna, se teve de repente alguma ameaça de morte por parte da torcida, porque o torcedor pode entender que ele tem a grande culpa na queda para a Série B, não sei, mas o fato é que ele teve uma grande oportunidade na ESPN, numa entrevista, de poder expor de repente o que realmente o levou a sair, e o que ele disse, ele se limitou basicamente a dizer que a torcida cruzeirense tem que entender, disseminar o jogador Henrique do ser humano Henrique. As pessoas passam por problemas pessoais e que a carga que ele estava carregando era muito pesada. Ora, Henrique, se você está em um clube como o Cruzeiro, como capitão, e acontece o que aconteceu, é claro que a carga é pesada. Mas não é só para você. É pro Fábio, é pro Léo, é pro Ariel Cabral. Caras que, com uma certa experiência, resolveram ficar. A torcida gostando desses jogadores ou não,
Eles ficaram, deram a cara a tapa. A carga é pesada? Claro que ela é pesada. Para a torcida talvez seja até mais pesada do que para o jogador. Fala aí, Nação Azul, se é fácil ou não é. Claro que não é. A gente está sofrendo nesse ano de 2020. A gente está vendo coisas e sofre a todo momento. Poxa, há 2 dias, há menos de 48 horas, a gente viu várias notícias aí sendo tragas no aspecto do Cruzeiro já ter aí, em menos de 40 dias, 2 dívidas para serem pagas na FIFA. Senão vai sofrer novas sanções. Já perdeu 6 pontos, pode perder mais 6 pontos na Série B, pode ficar simplesmente durante um bom tempo sem poder contratar jogador nenhum, sem poder participar de competição internacional, e por aí vai as complicações. Pode cair para a Série C, de repente, numa punição da FIFA. Ou seja, Henrique, não me venha falar de carga pesada, porque a torcida também está com uma carga enorme. Por mais que fisicamente vocês estão lá, quem carrega esse time, quem carrega qualquer clube no mundo é a torcida. E o torcedor sofre tanto quanto vocês. Enfim, eu tentei aqui, Nação, explicar um pouquinho do porquê desse ódio. É muito estranho, como eu disse lá no início do vídeo, um cara com tanta identificação fazendo gol em final de Libertadores pelo Cruzeiro, tendo uma rechação, um ódio tão grande quando se anuncia a sua volta em um ano tão complicado. O Henrique, se não fosse esse aspecto que eu mencionei, essa explicação que eu tentei buscar para esse ódio, talvez, caso esse processo, essa história, esses acontecimentos todos, nessa virada do ano, não tivessem acontecido, talvez, imagino eu, com um anúncio desse, o Cruzeirense recebendo a notícia que o Henrique está de volta, muito possivelmente nós estaríamos agora estourando rojões, porque é um cara que realmente tem uma identificação muito linda. Mas ele pecou no momento mais importante da história do clube, quando o Cruzeiro realmente precisava e ainda precisa ser carregado por pessoas que estão afim de colocar o Cruzeiro novamente no lugar que não deveria ter saído. Nesse momento ele falhou. Foi a sua principal falha. Talvez a sua principal falha com a camisa do Cruzeiro não tenha sido em nenhum jogo, em nenhuma partida, em nenhuma final, em nenhum momento importante dentro das 4 linhas, mas sim fora dela. Beleza, China Azul? Espero ter explicado um pouquinho para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Comentem o que vocês acham. Vocês acham que essa minha explicação é válida? Ou vocês têm alguma outra teoria? Ou alguma outra informação? Alguma outra opinião sobre essa saída do Henrique? Comentem aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Como eu sempre falo, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe o like. Espero que vocês realmente tenham curtido, nação. Beleza? Até a próxima, China Azul. Eu fui. Tchau!